Olá, está no ar o Defensoria Explica, um programa produzido pela Defensoria Pública em parceria com a TV Assembleia. O objetivo é mostrar o papel fundamental da Defensoria Pública em Mato Grosso do Sul. Nesta edição, recebemos a coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos, a defensora pública Thaís Albuquerque Defante. Vai falar um pouco mais sobre as expectativas para 2024. O NUDED completa este ano 6 anos de criação e ele foi instituído para promoção e defesa coletiva dos direitos humanos, especialmente no que se refere a direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, dos refugiados, das pessoas em situação de rua, da pessoa LGBT, do direito à liberdade religiosa, dos direitos referentes às pessoas assentadas e acampadas rurais, aos direitos dos catadores de materiais recicláveis, direitos referentes às vítimas de tortura e também a assistência de proteção às vítimas do tráfico de pessoas. Seja bem-vinda, defensora. Obrigada. Mas antes da gente falar especificamente do trabalho no NUDED, a gente quer conhecer um pouco mais da pessoa Thaís Defante. Da onde afinal, o seu sotaque, ele desvenda umas raízes nordestinas. E a gente também queria que a senhora falasse por quais comarcas passou até chegar em Campo Grande e atualmente estar à frente do NUDED. Bom, eu sou nascida em Recife, do Pernambuco, mas pouco vivi lá. De Recife eu morei em Rondônia, em Porto Velho. De Porto Velho eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu fiz faculdade e vim fazer concurso no Mato Grosso do Sul, sendo que a minha primeira comarca foi Nova Alvorada do Sul. Então, eu fiz uma trajetória do Rio de Janeiro para Nova Alvorada e de Nova Alvorada a Cidrolândia. De Cidrolândia eu vim para a execução penal aqui em Campo Grande. E então eu vim para o NUDED. Sempre foi um desejo, assim, defender as pessoas mais vulneráveis, ser defensora pública. De onde surgiu esse desejo? Aí eu acho que a missão institucional da Defensoria Pública é incrível. Então, no tempo de concurso, enquanto pude escolher, eu sempre quis ser defensora pública. E, na verdade, escolhi, deixei de fazer concurso para outras carreiras e focar especificamente para a Defensoria Pública. Então, realmente, é alguma coisa que eu sempre quis fazer. Muito bom, é realmente uma vocação, um sacerdócio, né? Realmente ser defensora pública. A Defensoria ela tem fortalecido o debate e garantido a promoção de políticas públicas em prol da população em situação de rua. Por meio de reuniões com ONGs, com o município, com o governo, o NUDED tem feito esse alinhamento. Quais os trabalhos previstos para 2024? Bom, antes é importante dizer que esse alinhamento e a busca para que seja efetivada uma política pública, ela vem ao encontro de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que é a DPF 976, determinando que municípios, Estado e a própria União realizem efetivamente a política pública, que foi esquecida por anos. E o primeiro intento dessa política pública é justamente a realização de um censo. Na verdade, a decisão do STF, ela demonstra um hiato, um vazio e um não fazer em termos de política pública desde o ano de 2009 até 2023, quando veio então a decisão na DPF. Alguns estados tiveram a iniciativa de fazer o seu próprio censo ou levantamento do perfil das pessoas que estão em situação de rua, como é o caso de São Paulo, Minas e outros estados por iniciativa própria. Entretanto, isso não foi feito no resto do país e outras políticas não aconteceram. Então, foi necessária uma determinação do Supremo para que isso viesse a acontecer. Então, o que a Defensoria Pública busca é justamente o cumprimento de todas as determinações que vêm sendo apontadas pelo Supremo na sua decisão e que servem para o país inteiro. Mas, Daniele, o que é interessante a gente apontar é que antes mesmo dessa decisão do Supremo, Campo Grande possui uma lei municipal que determina o levantamento das pessoas do censo, das pessoas em situação de rua, para ser realizado a cada 2 anos. Essa lei ela foi editada em 2020, mas, no entanto, até hoje não ocorreu esse levantamento. E você sabe para que serviria esse censo? Justamente para descortinar preconceitos e a gente entender quem são as pessoas que estão na rua e que a gente precisa trabalhar, e trabalhar em diversos aspectos: saúde, habitação, educação, cultura, segurança pública
E aí, a partir do Censo Nacional, eu entendo que a pessoa que está em situação de rua não é o mendigo, não é aquele que pede comida ou que pede dinheiro. Na verdade, eles trabalham. Ainda que o seu trabalho seja realizado de maneira informal, eles têm estudo, né? A maioria deles tem estudo. Então, assim, de que forma, qual é a melhor política pública que a gente pode realizar para que funcione e a gente consiga retirar as pessoas que estão na rua. É essa a finalidade, a melhoria da política pública e eu pensar de uma maneira para evitar que as pessoas entrem na rua e eu consiga também retirá-las. O motivo da realização do censo é ajudar nisso. E esse assunto que a senhora acabou de falar para a gente era já o assunto da nossa próxima pergunta. E quais as expectativas, então, agora para 2024? A Defensoria Pública, né, a Associação Nacional dos Defensores Públicos vai lançar como a sua campanha institucional justamente as pessoas em situação de rua. Vamos trabalhar intensamente essa temática. Foi apresentado pela União Plano Nacional, né, ao STF e ao ministro, que trabalha em 7 eixos. Basicamente, a melhoria da assistência social, alimentação, segurança institucional, educação, cultura e habitação. Então, todos esses eixos são elegíveis para que nós também possamos trabalhar aqui no município e melhorar realmente a política pública que, como eu disse antes, fica faltando, né? É necessário que se faça mais, é necessário que a gente avance. Então, nós vamos trabalhar nessa linha, já fizemos algumas reuniões, tratamos do censo, tratamos da habitação, mas ainda precisa mais. Então, vamos seguir nesse caminho, como também a mudança climática, o espaço aberto da cidade é para todo mundo, é também para as pessoas em situação de rua. Elas não são invisíveis, muito ao contrário, são visíveis e visíveis à violência. Então, nós precisamos descortinar e acabar com o preconceito e entender que a cidade é para todos. E que também precisamos construir uma cidade boa para todo mundo. O tráfico de pessoas é considerado uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos. E a assistência e proteção a essas vítimas é uma das atribuições do NUDED. Em 2023, a Defensoria realizou campanhas em educação em direitos e até um seminário para sensibilizar a sociedade sobre o tema. Gostaria que a senhora falasse um pouco da conexão que existe entre o tráfico de pessoas, exploração sexual e o trabalho escravo. Bom, o tráfico de pessoas ele se realiza de diversas formas e não de uma forma só. Eu tenho a exploração para o trabalho, que é o trabalho escravo, a exploração sexual, a exploração para fins de serventia, a subtração de órgãos, a subtração para adoção. Então, são várias formas pela qual o tráfico de pessoas se realiza, são diversas formas pelas quais nós precisamos combater o tráfico de pessoas e uma delas é através da informação. Não necessariamente eu digo que o tráfico de pessoas só se realiza pelo trabalho escravo ou pela exploração sexual. Na verdade, o que o tráfico de pessoas ele trabalha com a situação de vulnerabilidade da pessoa e com a situação de pobreza. São grandes marcadores que tornam a pessoa elegível para que caia numa situação que se figura como tráfico de pessoas, prevista na nossa legislação, no artigo 149A do Código Penal. Sim, e a Defensoria tem feito muitas campanhas para disseminar informação, né? Que é o que realmente pode salvar muitas pessoas. E como que a Defensoria atua? Como que a pessoa pode buscar ajuda? Havendo uma notícia, uma necessidade de atuação ou de defesa para acolhimento das vítimas, também isso pode ser buscado por qualquer unidade da Defensoria Pública onde a pessoa se encontrar. Mas não só isso, outra atividade, como por exemplo, olha, eu tenho conhecimento de tráfico de pessoas nessa e naquela situação. Todo esse trabalho é feito de maneira delicada, cuidadosa e sigilosa. Então, isso pode ser levado à Defensoria, no entanto, é claro que é feito um cuidado nesse trabalho, porque não sabemos de quem, com quem
e para quem estamos falando, né? De qualquer forma, é uma questão que precisa de muito esclarecimento, até mesmo em razão da nossa posição geográfica. Uma fronteira seca, um local com grandes obras nesse momento, são situações que vêm acontecendo e às vezes a pessoa que é vítima de tráfico de pessoas nem mesmo se entende nessa condição. Ou por outra, a situação de miserabilidade, de pobreza e de desigualdade social daquela pessoa faz com que muitas vezes ela até saiba que está naquela situação. A gente não pode achar que sempre ela é enganada, mas não, a situação de vulnerabilidade é tamanha que ela diz, olha, não vai ter jeito, é isso ou é nada. E isso acontece. Então, são situações que a gente precisa ir aprendendo com o dia a dia, né? Cada caso é um caso, mas essa assistência à vítima é totalmente possível através da Defensoria Pública, também em interlocução com outras instituições. Nenhuma instituição sozinha é capaz de combater o tráfico de pessoas. Com certeza. Bom, e a causa LGBTQIA+, possui muitos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional sem aprovação. Um exemplo é a criminalização da LGBTfobia. Sem uma lei específica, atualmente atos ofensivos praticados contra pessoas LGBT podem ser enquadrados como injúria racial. Como a Defensoria atua, né, para garantir direitos, proteger essas pessoas com poucas leis específicas? Então, o fundamento, a atuação institucional da Defensoria Pública é pela defesa da diversidade. Então, é preciso entender que a LGBTfobia é crime. Então, a gente precisa entender que a diversidade é um direito e fortalece a democracia. No âmbito da defesa criminal, a lei de racismo prevê que é possível ter o assistente de acusação nos processos criminais. Então, esse é um trabalho também que é realizado pela Defensoria Pública. A vítima da homofobia, ela pode procurar o atendimento da Defensoria Pública na condição de vítima e não necessariamente na situação de fazer denúncia, mas para que ela tenha o acompanhamento judicial no processo. Em que lei? Ora, se diante de da ausência legislativa, da omissão legislativa, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a equiparação da lei de racismo ela vai ser aplicada nos casos de homofobia, então assim será, né? Já que o Congresso se omite em legislar de maneira positiva, em razão da defesa dessa parcela da população, pois então o Supremo vem entendendo dessa maneira e é assim que nós vamos trabalhar. Ainda bem que essa decisão é uma decisão garantidora de direitos, então com base nela é que a gente trabalha. Recente agora, a decisão fresquinha do STF decidiu que apenas uma das mães, quando se trata de um casal homoafetivo, tem direito à licença maternidade. Como que o NUDED vê essa decisão? Essa é uma decisão que não foi ruim. Ela garante minimamente o direito a uma dessas mulheres a exercer a maternidade. Poderia ter sido uma decisão de vanguarda, poderia avançar mais. Poderia ter ficado com o voto da ministra Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes. No entanto, veja, chegou até o Supremo uma demanda em que se negou a elas esse direito. Então, ainda que tenha sido tímido, pelo menos vigorou a decisão no sentido de conceder o direito a uma das mulheres, em que pese as duas devessem ter esse direito reconhecido, mas de qualquer forma ele fez uma comparação, uma valoração com uma relação heteroafetiva, então considerou que uma teria direito à licença maternidade e a outra paternidade. Foi tímido, mas pelo menos não retrocedeu. Foi uma decisão que de qualquer forma precisamos prestigiar em razão da negativa do direito na sua origem. Bom, doutora, agora passando um pouco para as ações de 2024, a Defensoria está com uma campanha de chinelos aberta, né? Eu gostaria que a gente pudesse usar esse espaço aqui para a senhora divulgar um pouco mais e falar sobre essa campanha. Olha, essa campanha surgiu através de uma visita que a gente faz ao Centro Pop.
O Centro Pop é um centro, é um equipamento do município de média complexidade que trabalha com pessoas que estão em situação de rua. Então é muito comum a pessoa aparecer lá, o que ela faz lá? Ela busca documento, trabalho, encaminhamento, vai se alimentar, vai tomar banho, lavar roupa e outros encaminhamentos que a assistência social faz divinamente. Mas muitas vezes ele aparece lá descalço ou vai para uma reunião de trabalho, não tem o que calçar. Então, essa necessidade surgiu justamente com o atendimento e com a equipe do Centro Pop que sinalizou, olha, nós temos essa demanda e é difícil atender. E, de fato, toda vez que você vai lá, você encontra alguém descalço. Então, aquele chinelo que tá bom, que você não está usando, enjoou dele, mas ele tá bonzinho na sua casa, vai servir para alguém. Então, nós realizamos essa campanha justamente para atender as pessoas que não têm um chinelo para calçar, estão descalços. Então, a ideia é essa, suprir a necessidade e ao longo do ano a gente vai buscando outras formas de atendimento conforme as demandas forem surgindo. E aí pode levar esse chinelo aonde? Em qualquer unidade da Defensoria? Qualquer unidade da Defensoria Pública tem um local específico que você pode colocar o chinelo lá, que está ótimo, mas que você não quer mais e não está usando, vai servir para alguém. Bom, a edição de hoje fica por aqui, a gente já adianta um convite para uma próxima edição. E você que nos assiste, nos sigam nas redes sociais. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Garantir seu direito é a nossa missão.